Olá pessoal, vamos prosseguir o nosso estudo de movimentos harmônicos. Então, retomando de onde paramos, argumentei com vocês que para que haja uma oscilação, um movimento de vai e vem, você precisa necessariamente ter uma energia potencial que ela apresente um ponto de mínimo. Este ponto de mínimo vai indicar para a gente a existência de um ponto de equilíbrio estável. Então, se você tem um gráfico que faça isso aqui, com certeza, em torno deste ponto de mínimo, poderá haver uma oscilação, desde que essa condição de equilíbrio for perturbada. Quando a gente olha para o gráfico de força, você terá, então, um comportamento em que a força nestes pontos deve cruzar o eixo horizontal com uma inclinação negativa. É isso que caracteriza uma força de restituição capaz de gerar uma oscilação, ou seja, alguma coisa que faça isso daqui. Então, deixa eu só fazer isso alinhado com o ponto de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, o mesmo local do espaço que corresponde ao ponto de mínimo da energia potencial, corresponderá aqui para a força um cruzamento com o eixo x, ou seja, uma região onde a força é nula. Isso fará com que deslocamentos à esquerda sofram forças para a direita e deslocamentos à direita sofram forças para a esquerda, que é o que caracteriza forças de restituição. E isso gera movimentos harmônicos quaisquer. Em geral, os movimentos oscilatórios ou harmônicos, eles são bastante complexos para serem formalizados de forma analítica, ou seja, que a gente consiga apresentá-los a partir de equações de movimento. Agora, existe um movimento oscilatório que é o mais simples de todos, que é um caso especial dos movimentos harmônicos, que são os movimentos harmônicos simples. E aí, este ponto de mínimo, ele acontecerá... Tudo isso aqui foi abordado na última videoaula, tá? Só estou retomando. Ele é bastante importante, essas características, por isso que eu estou sendo um pouco repetitivo. A função mais simples capaz de apresentar um ponto de mínimo é uma parábola. Não existe nenhuma função mais simples do que uma parábola que faça, então, tenha este comportamento. Quando você tem uma parábola, e o ponto de mínimo aqui você pode calibrar para que ele aconteça em x igual a zero, você define a origem, o gráfico da força será também uma interseção com o eixo horizontal, mas ele se dará através de uma linha reta. Então, essa linha reta é, então, uma equação linear do tipo proporcional a x. A constante de proporcionalidade a gente vai chamar de k. Tudo bem? E essa função ela é a derivada da energia potencial com sinal invertido. Então, para a energia potencial, a única possibilidade que tem é ser dada por kx ao quadrado sobre 2. Quando você deriva essa função e coloca um sinal negativo, você cai aqui na equação de força. E isso vai gerar, sim, movimentos harmônicos, mas é um tipo específico de movimento harmônico, que é o que a gente chama de MHS. Movimento harmônico simples, que é o tipo de oscilação mais simples que existe. É um caso especial, são raras as situações onde a gente possa ver movimentos harmônicos simples exatamente, mas a gente dá uma atenção especial para ele porque, apesar de os movimentos oscilatórios em geral não serem do tipo MHS, todo movimento próximo do ponto de equilíbrio estável poderá ser aproximado por um MHS. Afinal de contas, o gráfico ele
sempre se aproximará assintoticamente de uma parábola nas regiões de mínimo. Então, desde que ele não se afaste muito, que as oscilações não sejam muito longas, muito amplas, desculpa, você pode considerar qualquer movimento como movimento oscilatório como um movimento harmônico simples. E isso vai ficar mais claro quando a gente for falar do movimento de pêndulo, porque o pêndulo claramente não é uma energia potencial parabólica. Nós vamos deixar isso para mais adiante. Então, na aula, isso que eu falei agora foi só relembrando, que a gente vai ser o ponto de partida desta videoaula, como que essa força aqui, que é, na verdade, uma expressão matemática de qualquer força elástica de restituição porque ela restitui equilíbrio, né? E elástica, essa palavra aqui, você sempre deve entender como sendo alguma coisa linear com o deslocamento, que é a relação matemática mais simples que existe para uma relação linear, ou seja, uma proporcionalidade. Então, ela é muito bem ela descreve muito bem o comportamento de uma mola, por exemplo. Mas aí que está, não é exatamente, porque a mola, se você distende ela demais, ela começa a divergir desse comportamento. Então, para pequenas deformações, uma mola pode se comportar de maneira elástica. Mas quaisquer outros sistemas que, quando retirados do equilíbrio, ele responda com uma força oposta à força que perturbou ele, proporcional ao deslocamento, a partir do equilíbrio, vai ser considerado uma força elástica. Como que isso gera a oscilação? Muito bem. Então, vamos pegar aqui. Eu vou de novo esboçar o gráfico de energia potencial, colocar aquela parábola. E embaixo deste gráfico, eu vou colocar um sistema massa-mola, que é justamente o sistema que este gráfico que eu estou traçando. Deixa eu só fazer um cortezinho aqui. Então aqui a gente tem representado o gráfico de energia potencial parabólica, representado por essa equação, e o sistema mais clássico para que a gente faça aqui as nossas analogias é o sistema massa-mola, mas sempre lembrando que ele não representa somente um sistema massa-mola. O K, basicamente, é a rigidez desta mola, é a constante elástica do sistema. Do ponto de vista da parábola, o K vai dizer o quão mais fechada ou aberta. Se eu tiver um K, uma constante K mais um valor maior de constante K, seria uma parábola mais fechadinha, assim, ó. Se eu tenho um valor de K menor, seria uma parábola mais aberta. Então, qual o significado físico do K? É a intensidade com que o meu sistema físico irá responder a uma perturbação. Ou seja, se eu tenho aqui a minha massa na posição de equilíbrio, é uma posição que, se ninguém perturbar, é por ali que ela vai ficar por todo o sempre. Agora, se você perturba isso, sei lá, bateu um vento, você distendeu essa mola, se alguma coisa fez com que essa massa ela seja arrastada até uma posição, deixa eu perturbar um pouquinho menos ela, vou colocar aqui, ó. Um pouco distendida, aqui eu tenho o valor de x que não é o zero, essa mola não estará mais em equilíbrio, concordo? Ela estará aqui distendida. Eu não vou fazer a mola, senão vai ficar muito poluído o desenho. Melhor, eu vou fazer, só que eu vou cortar o vídeo para vocês não terem que ficar me olhando fazer isso. Pronto. Então, o que vai acontecer quando você fez isso? A força externa que perturbou esse sistema e trouxe ele até aqui, ele gastou energia ao fazer isso. Por que ele gastou energia? Porque ele teve que se opor à força da mola. Então, daqui até aqui, a perturbação representa um gasto de energia.
E para onde vai parar essa energia que foi gasta? Digamos que alguém empurrou, o vento empurrou, ou uma pessoa puxou. Esse gasto de energia, ele vai parar nessa diferença aqui, ó. Porque agora, com o sistema nessa condição, veja o que acontece do ponto de vista de energia potencial. Ele tinha uma energia potencial que era zero, e agora ele tem uma energia potencial maior do que zero. Ele tem um delta U, que foi ganho quando ele veio para essa posição. Eu pedi para vocês imaginarem isso na videoaula anterior como se fosse uma rampa. Mas isso leva a uma interpretação, às vezes, equivocada, que o movimento seja ao longo dessa rampa. Não, isso é só uma maneira de a gente entender as diferenças de energia. O movimento ele é unidimensional, ele é ao longo de uma linha reta. Essas alturas aqui representam acréscimos ou decréscimos de energia potencial. Então, quando a mola é tirada dessa posição e trazida para essa outra posição, o sistema ganha energia e passa a ser submetido a uma força elástica, que vai trazer ele para cá, vai trazer ele para cá, vai perdendo energia potencial e ele chega aqui de volta, sem energia potencial. No entanto, a energia potencial perdida não foi desaparecida. Ela se transformou no movimento, que agora ele está cheio de velocidade, portanto, ele está cheio de energia cinética. E o movimento não vai parar por aí. Ele vai continuar, vai continuar, vai continuar, ele vai continuar se deslocando para o outro lado. Como esse potencial é simétrico, ele vai chegar exatamente no mesmo deslocamento, quando toda a energia cinética dele da parte mais inferior se transforme novamente em energia potencial e ele instantaneamente pare, reverta seu movimento, porque agora a força de restituição estará apontando para o outro lado. Por isso que, em torno de todo ponto de equilíbrio estável que foi perturbado, haverá uma oscilação. É este mecanismo de troca de energia potencial que foi entregue pela perturbação em energia cinética que faz com que o movimento se perpetue. Obviamente, juntamente com a força de restituição, haverá também a força de amortecimento, devido às dissipações de energia, diversas formas de dissipação de energia, como arrasto com ar, atrito com a, a, a superfície onde está acontecendo o deslizamento e assim por diante, acaba que essas oscilações aconteçam em amplitudes cada vez menores até que o movimento cesse. Do ponto de vista de equações, antes de falar das equações, vamos analisar como que eu posso encontrar uma função horária. Ou seja, pensamos aqui como encontrar um valor de x que represente as posições à direita ou à esquerda do ponto de equilíbrio ao longo das oscilações. Afinal de contas, ao longo das oscilações, o valor de x aqui ele não é uma constante, ele foi variando. Ele vai ocupar valores continuamente nesse intervalo aqui, que irá dessa posição até essa. Se eu estou no movimento harmônico simples, a oscilação é simétrica, tá? Ou seja, o deslocamento que ele irá sofrer para a direita do ponto de equilíbrio será o mesmo que aquele que ele irá sofrer para a esquerda. Então, como que a gente consegue representar o x como uma função do tempo? Essa é o objetivo de estudo de todos os tipos de movimento. Se você parar para pensar, o MRU tinha uma equação. Falava que x de t é igual a x0 mais vt. Isso para o MRU, certo? Já para o MRUV, que é aquele onde a aceleração é constante, devido à aplicação de uma força constante, é dado por x0, que é a posição inicial, mas agora a velocidade ela não é constante, portanto, eu me preocupo só com o valor inicial da velocidade, a velocidade varia, mais uma aceleração constante ao quadrado sobre 2. Este é o MRUV.
V, movimento retilíneo, uniformemente variado. Então, ele varia de forma uniforme. E aí, o nosso objetivo agora nessa etapa do nosso estudo é encontrar um x de t, que eu não sei qual é, por enquanto, para o MHS. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que eu tenho essa equação, e eu queira dizer assim, olha, eu tenho um movimento que ele vai estar acontecendo aqui entre x igual a 0 até x igual a A. Normalmente a gente chama de A maiúsculo, o maior valor de x. Afinal de contas, ele não vai ocupar todo o eixo, ele vai acontecer numa região limitada do eixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se esse movimento for o MHS, ele é simétrico. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui assim. A posição mínima, que é numericamente igual. Então, é menos A. Então, o meu objeto, ao longo do tempo, ele estará em qualquer posição entre menos A e A. Por exemplo, aqui. Este é um valor de x. Ou pode ser aqui, que é um outro valor de x. Esse seria, por exemplo, o valor de x em t1. Esse seria o valor de x em t2 e assim por diante. Então, se eu tenho uma função x de qualquer t, basta eu substituir o t por aquele valor de tempo. Por exemplo, eu quero descobrir qual é a posição de x quando o tempo é igual a 5 segundos. Se eu tenho essa função, eu substituo t por 5, encontro o valor x igual a 2 metros. Aí você consegue localizar ele aqui nesse intervalo que vai de menos a até a, onde esse a aí vai depender do quão foi perturbado o meu sistema. Então, tem uma maneira da gente encontrar essa expressão, mas antes eu gostaria de fazer aqui algumas previsões. Primeira previsão que a gente tem. Ora, x ele não pode ser uma função, se a gente tem aqui um gráfico de x contra o tempo, toda função tem uma representação gráfica, né? Uma proporção, por exemplo, o gráfico é uma linha reta. Então, vamos pensar antes como que deve ser a representação gráfica da função x de t, onde t está na horizontal e x está na vertical. De nenhuma maneira, essa função pode ser alguma coisa que cresça para sempre. Por quê? Eu sei aqui que ele tem um valor máximo e ele não pode passar desse valor máximo. Então, não pode ser uma função que cresça indefinidamente. Esse vai ser o maior valor que ele vai atingir. Assim como ele tem um valor mínimo. Então, eu tenho que ter uma função que ela fique limitada. Uma função desse tipo aqui não é possível, onde o valor de x vai sempre crescer. Então, não consigo mais apagar aqui. Vou usar borracha. Então, essa função aqui, um gráfico desse tipo, eu já sei que não representa corretamente o meu MHS. Por quê? Eu sei que ele tem um valor máximo aqui, que é o A, e um valor mínimo, que é o menos A. Então, seja qual for a curva que representa essa função, ela tem que estar limitada no gráfico entre essas duas linhas pontilhadas aqui. Então, sei lá, podia ser alguma coisa aqui, assim, alguma coisa que fique limitado. Tudo bem? Agora, eu sei que ele fica atingindo repetidamente o valor de A de menos A, de A de menos A, de A e de menos A. E assim por diante. Então, é razoável supor que essa função faça alguma coisa que fique tocando aqui. Mas eu não sei ainda de que forma que é isso. Será que é assim? Ou será que é assim? Não dá para saber. E, inclusive, poderia ser uma coisa mais irregular, assim, por exemplo. No entanto, eu sei que o intervalo de tempo entre uma repetição e outra,
ele é regular. Então, se ele levou um intervalo de tempo para sair daqui e voltar para cá, essa parte do gráfico aqui, ela tem que se repetir, idêntica, como se eu fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu sei que a função ela tem que ter uma certa simetria. 2, 3, 1, 2. Então, esse ponto aqui não pode estar aqui. Esse ponto ele tem que estar aqui, para ficar simétrico. Então, eu só preciso representar um ciclo, ou seja, tentar fazer o desenho aqui o mais... Deixa eu fazer um corte. Então, eu esbocei aqui um ciclo. Tá? Esse aqui não é o gráfico completo do movimento, porque ele representou uma situação onde o x tinha um deslocamento máximo de A, ele voltou para a posição de equilíbrio em 0, passou da posição de equilíbrio para a parte negativa, foi até menos A, voltou para a posição de equilíbrio, sobrou energia cinética e ele voltou até A. Na minha oscilação, isso representa o quê? O meu movimento começou aqui, voltou para 0, invadiu a região negativa, atingiu a posição mínima, voltou para 0 e voltou para A. Só que a oscilação vai fazer isso, se não tiver força dissipativa, para sempre. Ele vai repetir esse ciclo inúmeras vezes. Então, o meu gráfico ele não pode ser só essa curva, ele tem que ser várias repetições desta mesma amostra. Então, se eu fizer aqui, ó, pegar a ferramenta, fazer um Ctrl+C, opa, não é isso que eu queria fazer. Ué, por que está acontecendo isso? Eu vou colar uma réplica disso. Eu emendo aqui, ó. Eu vou conseguir constituir todo o meu gráfico. Porque, na verdade, uma repetição de oscilação acaba sendo uma repetição do que está sendo representado no gráfico. E assim por diante. Então, este aqui não é o gráfico da trajetória, tá? A trajetória não é uma onda, assim. Isso daqui é um gráfico da posição, que é simplesmente uma linha reta horizontal, os valores desta posição ao longo do tempo. Que tipo de função é essa? É uma função trigonométrica, ou um seno ou um cosseno. E, na verdade, tanto faz você usar o seno ou o cosseno. Porque um seno ele pode ser representado como um cosseno e vice-versa, desde que você adicione uma constante dentro dele. Essa constante do seno para o cosseno é justamente o π/2. Tá? Então, se você pega um ângulo e você acrescenta π/2, o seno deste ângulo mais π/2 é igual ao cosseno dele. Então, eu vou usar aqui o cosseno. Tá? Então, é razoável supor que a função x de t tenha alguma coisa a ver com o cosseno de t. No entanto, a função cosseno ou a seno, tanto faz uma quanto a outra, são funções que elas não crescem indefinidamente, como a gente quer, nem decrescem indefinidamente. Ela fica limitada entre dois extremos. Que dois extremos são esses? O a e o menos a. Desculpa, o seno e o cosseno fica limitado entre 1 e menos 1. Não existe valor possível para um cosseno ou para um seno maior do que 1, e nem menor do que menos 1. Só que aqui ele vai de A e menos A, e esse A aqui é arbitrário, depende do teu sistema, do quanto você perturbou o teu sistema. Então, como é que a gente corrige isso? Ora, se o maior valor possível para cosseno é 1, desde que você multiplique ele por A, seja este A
o valor que for, o maior valor possível para x, em algum instante de tempo, vai ser a. Isso vai acontecer quando todo este cosseno valer 1. Tem um outro detalhe também. A função cosseno ou asseno, ela se repete toda vez que quem esteja dentro dele, aqui, seja um múltiplo de 2π, ou seja, cada vez que o tempo nessa representação seja alguma coisa mais 2π, o x repete seu valor. E aí aumenta ainda mais 2π, vai para 4π, repete novamente. É uma função periódica a cada 2π, que equivale aí a 6,28 aproximadamente. Agora, eu posso ter oscilações muito rápidas ou muito lentas, então eu tenho que ter a flexibilidade de ter uma função aqui que ela comporte diferentes valores de períodos. O período é justamente o tempo para que eu complete uma repetição. Não é o tempo do movimento inteiro, simplesmente o tempo para eu sair de uma posição e voltar para a mesma posição. Isso daqui é um período que é o t maiúsculo. Não precisa ser essa posição mais em cima, pode ser essa daqui também. A posição x igual a zero. Só tem um detalhe que às vezes pode confundir. Eu falei disso na aula prática. O período para sair de x igual a zero não é daqui até aqui. Aqui é meio período. É para vir daqui até este x igual a zero. É o mesmo valor de período. Por que este valor aqui não pode? Porque ele tem que chegar nessa situação para completar uma volta vindo de valores positivos para o negativo e não do negativo para o positivo. Por isso, este ponto não é uma repetição. A repetição vai acontecer aqui, ó, porque aqui novamente eu tenho ele vindo do positivo para o negativo. Aí eu completo um ciclo. Então, eu tenho esse período que demarca aí o tempo de uma repetição. Eu posso ter movimentos oscilatórios com um período grande ou um período pequeno. Depende do meu sistema, depende do quão rígido é o sistema. Em outras palavras, depende do K, que é a constante elástica. Então, não necessariamente eu devo ter uma função onde o período é sempre 2π, como é a função cosseno. Então, como que eu conserto isso? Como que eu dou flexibilidade para isso? Se você multiplicar o tempo por uma constante aqui na frente, se essa constante for um número pequenininho, é como se eu dilatasse o tempo. Portanto, o meu período passa a ser muito grandão. Por outro lado, se eu tenho uma constante grandona, para eu ter uma repetição, eu preciso só ter um intervalo de tempo pequenininho. Então, eu contraio o tempo. Essa constante, por enquanto, a gente vai chamá-la de ômega. A grafia dela é como se fosse um W, tá? É uma letra grega. Então, o ômega ele vai ter a ver com o período. Tem uma relação bem íntima do período. O período está relacionado com este ômega aqui. Agora tem um outro detalhezinho. A forma que eu representei graficamente aqui, esse movimento começou em x igual a a. Em outras palavras, ele começou aqui no seu deslocamento máximo. É como se ele fosse perturbado, como se eu pegasse esse meu sistema aqui, distendesse, puxasse essa mola até x igual a a e soltasse. E no momento em que eu soltasse ele, ele começasse a entrar em movimento. Agora, o movimento não necessariamente precisa começar ali. Ele pode começar aqui em x igual a zero, porque ele recebeu um impacto, por exemplo. Sei lá, recebeu um peteleco aqui que entregou na hora um pouco de energia cinética. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso pegar, contrair a mola e soltar. Então, não necessariamente o meu movimento vai ter que começar aqui. Ele poderia ser, por exemplo, um gráfico, vou fazer bem rápido aqui, sem muito cuidado, onde, ao invés de começar em x igual a a, ele começasse em x igual a zero, por exemplo. Ou em qualquer ponto entre x igual a a e x igual a menos a. Poderia começar aqui, ó. Então, como que eu vou acrescentar um termo dentro dessa minha função que permita
que, sem alterar o valor do período, eu posso ter vários pontos de início de movimento aqui, a depender deste valor. É só colocar uma constante aqui dentro, porque se eu não coloco a constante, o tempo começa em 0 e cosseno de 0 sempre vai dar 1, né? Cosseno de 0 é 1. Por isso que eu comecei aqui, daí multiplica por A, vai dar A. Por isso começou aqui em A. Agora, se eu coloco uma constante aqui, e essa constante for igual a π sobre 2, por exemplo, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ele já vai começar aqui. Então, a depender do valor dessa constante, eu posso ter um ponto de início que permita que ocupe qualquer valor de posição entre menos A e A. E essa constante aqui, eu vou usar a letra grega φ. O φ pode muito bem ser 0, mas o caso mais geral, ele não é 0. Então, isso eu fiz por indução. Eu encontrei, então, a solução no movimento induzindo vocês, não sei se eu consegui, espero que sim, a concluir isso, tá? Isso aqui não foi deduzido. Então, essa é a equação do movimento harmônico simples. Então, eu tenho três termos aqui de especial interesse. Eu tenho este A, que ele representa o deslocamento máximo e mínimo, que é a amplitude. Eu tenho este ômega, que ele vai representar o quão intenso é o movimento em termos do tempo gasto para completar um ciclo. E eu tenho este φ, que ele vai definir para mim em que ponto entre A e menos A que começa o movimento. Tá? Os nomes que eu dou para ele, para essas constantes, isso aqui eu já falei várias vezes, isso aqui é a amplitude. O ômega é a frequência, mas é muito importante fazer uma distinção aqui. Isso aqui é uma frequência angular. A gente já vai falar sobre ela. E o φ a gente chama de fase inicial. Isso aqui vai dizer quando que o movimento começa. De onde que vem essa expressão? Tá? Isso que eu fiz aqui não foi uma dedução. A gente mais ou menos foi imaginando como que é o movimento, foi construindo a função. Tá? De onde que ela vem? Ela vem da segunda lei de Newton, assim como qualquer outro movimento que a gente queira equacionar, a gente tem que começar lá da segunda lei de Newton. Então, dá um pause, vamos só abrir um parênteses, a gente já volta a discutir essa equação, mas antes eu quero mostrar para vocês de onde que ela vem. Então, a segunda lei de Newton fala o seguinte para a gente. Força é igual a massa vezes a aceleração. Simples, né? Simples se a força for constante, porque daí a aceleração vai ser um número fixo. Neste caso nosso, a força não é constante, porque ao longo do movimento harmônico simples, ele vai ocupar várias posições x. Às vezes x é um valor grande, às vezes x é próximo de zero e às vezes ele é negativo. Como a expressão da força é essa aqui, ó, F é igual a menos kx, e ele atravessa vários valores de x, ele acaba passando por diversos valores de f. Portanto, eu não consigo encontrar um único valor de aceleração porque a força fica mudando o tempo todo. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Igualando aqui a lei de Hooke, que é o que caracteriza a força elástica, que fala que F é igual a menos kx. Só que o que acontece? Como x é uma função do tempo, cada instante de tempo vai ter um valor de x, a força também será uma função do tempo. E, por consequência, a aceleração será uma função do tempo. Então, quando você iguala essas duas expressões, afinal, ambas são iguais à força, você vai ter que a massa vezes a aceleração
é igual a menos k x de t. Aí você pensa, beleza, basta eu isolar a aceleração aqui. Passa a massa dividindo. Você não vai conseguir encontrar um valor para aceleração, mesmo que você conheça qual é o valor de k e qual é o valor de m, porque a gente não tem um valor fixo para x. O x é uma coisa que fica mudando o tempo todo, enquanto ele vai se movimentando. Então, como que a gente resolve isso aqui? A aceleração, ela tem a ver com o x, ela não está independente. O que é a aceleração lá na física 1? Não é justamente a segunda derivada de x? Portanto, se ele é a segunda derivada de x, a gente pode escrever o seguinte: massa vezes a vezes x linha, que é a derivada, né? Com o tempo, é igual a menos k x de t. Passa a massa dividindo para cá, você vai ter x linha de t igual a menos k sobre m x de t. Portanto, deixa eu passar essa equação aqui para outra página. Você pode escrever que x linha de t mais k sobre m x de t é igual a zero. Então, provavelmente, essa é a primeira equação que vocês já viram, onde o que a gente quer encontrar dentro dessa equação não é um número. Você não quer encontrar um valor para x. O que a gente quer encontrar é uma função. O que essa equação está nos falando? Olha, eu quero encontrar uma função, x de t, onde, sei lá, x é alguma função que tem alguma expressão com t no meio, sei lá, t quadrado, raiz quadrada de 9t, estou chutando, tá, gente? X igual a exponencial de 2t. Alguma função tem que existir, ok? Essa é o que estamos à procura. E para encontrar essa função, ela tem que satisfazer este critério, essa condição. E essa condição está falando o seguinte para a gente: olha, eu não sei quem é x de t por enquanto, mas o que eu sei é o seguinte. Quando eu derivo x, essa função, duas vezes, e somo com ela mesma, multiplicada por umas constantes, mas basicamente é a mesma coisa, dá zero. Em outras palavras, a segunda derivada dessa função é praticamente igual a ela mesma, só que com sinal contrário. Estão vendo como isso tem tudo a ver com a função seno e a cosseno? A derivada do seno é cosseno, certo? E a derivada do cosseno é menos seno. Então, quando você deriva a função seno ou a cosseno duas vezes, você volta nela mesma com sinal contrário. Esse tipo de relação matemática é um tipo de equação muito específica que vocês têm uma disciplina inteirinha para falar só sobre esse tipo de equação. Ela não é uma equação algébrica, onde você queira encontrar um valor. Ela é uma equação diferencial, porque ela é dada a partir de derivadas. E o que se procura aqui é encontrar um valor, uma expressão para a função x de t. Essa é a solução de uma EDO. Aqui, vocês não viram ainda essa disciplina, portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa EDO usando as técnicas de solução de equação diferencial, mas eu vou apresentar isso como um conteúdo extra. Eu vou gravar uma videoaula mais curtinha, para quem tiver interesse. Acho que é interessante quando vocês virem essa disciplina de novo, esse tipo de problema de novo na outra disciplina, vocês vão lembrar, mas digamos assim que é um parênteses da aula. Então, para quem tiver interesse, eu vou depois postar a solução dela.
Mas, na verdade, a solução dela a gente já se convenceu, espero pelo menos que eu já tenha convencido vocês de qual é, né? A partir do gráfico, nós chegamos à conclusão que x de t é igual a cosseno de uma constante vezes o tempo mais φ. Essa é a solução que se tenta procurar. Sigla EDO, equação diferencial ordinária. E essa é a solução da EDO, tá? E essa parte que eu envolvi com o quadrado é a EDO, é a equação diferencial ordinária. A EDO ela é caracterizada pela maior derivada que tem na relação, que neste caso é 2. Eu tenho uma segunda derivada, então isso aqui seria uma EDO de ordem 2. E a palavra ordinária é porque todas as derivadas são em relação à mesma variável, que é o tempo. Então, eu derivo em relação ao tempo. Eu não tenho uma função de duas variáveis. Quando você tem isso, você teria uma EDP, que é uma equação diferencial parcial. Tudo bem? Então, se alguém tiver curiosidade, como que eu venho daqui e chego aqui, esse vai ser um conteúdo extra, tá? Que eu vou publicar lá no... Eu vou publicar uma videoaula para quem tiver interesse. Mas a questão é, mesmo que eu não saiba como que eu saio daqui e chego aqui, eu consigo verificar, fazer o caminho contrário, sair daqui e verificar que ela satisfaz essa condição. Como que eu faço essa verificação? Eu faço a derivada. Eu derivo isso aqui duas vezes e vejo se ela cabe aqui dentro. Ora, se você deriva uma vez, você vai ter a função da velocidade. E como é que fica a expressão de velocidade? Olha, vamos derivar isso daqui. O valor de a repete, né? Você deriva uma função multiplicada por uma constante, a constante simplesmente multiplica a derivada. Derivada do cosseno é seno com sinal contrário. Então, é seno de o que está aqui dentro, só que com sinal negativo, né? Derivada de cosseno é menos seno. Multiplica pela derivada de quem está dentro do cosseno, em relação ao tempo. Quando você deriva isso, o que vai acontecer? O ômega vezes t, o t vira 1, né? Fica só ômega. E esse termo sozinho aqui vira zero. Então, a derivada de todo mundo que está aqui dentro do cosseno é ômega. Então, essa é a função derivada primeira, que é a própria função velocidade. E a derivada segunda? Você vai derivar mais uma vez, você vai ter, então, a expressão da aceleração dependente do tempo. Repete as constantes, menos ômega vezes a. A derivada do seno é o cosseno de quem está ali dentro, multiplicada pela derivada de quem está aqui dentro do cosseno, que é quem? Ômega novamente. Ah, mas eu já tenho um ômega aqui. Então, eleva ele ao quadrado. Deixa eu fazer melhor isso aqui. E como é que a gente faz a verificação se isso aqui cabe dentro da EDO? Ora, deixa eu partir para outro slide. O que a minha EDO está falando? Olha, esse x de t, essa função x de t que eu quero encontrar, tem que satisfazer o fato de que a segunda derivada de x com o tempo mais k sobre m x do tempo é igual a zero. O que estamos propondo? Substituir essa segunda derivada por menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ.
e substituir esse x de t por a cosseno de ômega t mais φ. Será que vai dar zero? Então, vamos tentar. Menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. A função seno também daria certo, tá, gente? Como eu falei, tanto faz usar o seno ou cosseno, por convenção a gente usa o cosseno. Mais k sobre m cosseno de ômega t mais φ é igual a zero. O que acontece? Eu tenho esses dois cossenos, eu posso dividir toda a expressão por cosseno. Então, todo esse trambolhão aqui acaba se cancelando. Depois eu vou dividir o zero por esse mesmo cosseno, vai dar zero. Conclusão, aqui tem um a, né? Esqueci do a aqui. Então, o a também cai. Ele está nos dois termos, o a também acaba se cancelando. Portanto, você vai ter que menos ômega ao quadrado mais k sobre m é igual a zero para que eu satisfaça a minha condição. Portanto, este ômega era uma constante arbitrária, que a gente até então não sabia quanto ele era, agora a gente sabe. Para que ele satisfaça a minha condição, imposta pela equação diferencial ordinal, basta que o ômega seja igual à raiz quadrada de k sobre m. Pronto. Conquistamos duas coisas. Verificamos que dá zero e ainda por cima atribuímos um valor para o ômega, ou seja, o ômega, que tem a ver com o período do movimento, o quão intenso é esse movimento, ele não pode ser qualquer valor, eu não posso chutar qualquer valor. Ele está relacionado com os parâmetros físicos do movimento, que é a constante elástica e a massa. É interessante notar que isso aqui é uma competição do numerador com o denominador. O que é o K? É a rigidez do sistema, o quão duro ele é. Em outras palavras, o quão intensa vai ser a resposta da força de restituição quando você perturbar o sistema. Então, é uma vontade que o sistema tem de voltar para o equilíbrio. Já a massa indica uma inércia. É justamente o contrário, é uma preguiça, é algo que torna o movimento lento, um movimento mais atrasado. Então, se a massa for grande, você perturba o sistema, ele vai ter uma certa lentidão, uma dificuldade para voltar no equilíbrio. E este ômega, que é o que faz o movimento ser ágil, ser bastante ou mais ou menos como é que eu posso definir que adjetivo que eu uso? Intenso mesmo. O tempo passa mais rápido, o movimento acaba sendo mais rápido, quanto maior o ômega, ele é uma competição entre os dois fatores. A rigidez faz com que o tempo passe mais rápido e a massa faz com que ele aconteça de forma mais lenta. O tempo passa de qualquer forma, né? O que acontece de forma rápida ou lenta é o movimento, não o tempo. Beleza, gente? Então, só para a gente concluir aqui, como que eu relaciono este ômega com o período? Eu falei que ele tem tudo a ver com o período, né? Deixa eu copiar aquele gráfico. Ficou bonitinho. Esse aqui. Como que eu relaciono o ômega, que leva o nome de frequência, com o período? Eu falei que ele tem a ver. As duas coisas estão relacionadas uma com a outra. O período é o tempo de uma repetição, certo? Então, para facilitar as coisas, vamos pegar aqui de tempo igual a zero, que é quando o movimento começou,
até a primeira repetição. Se ele começou em tempo igual a zero, a primeira repetição aqui, este valor de tempo foi o dentro do meu cosseno foi igual a 2π, certo? Então, cosseno de ômega t, aqui eu estou usando φ igual a zero, porque ele está começando em A, né? É igual a... Desculpa, deixa eu só voltar aqui, fazer a minha análise bem certinho. O que eu tenho aqui é o seguinte, quando o tempo é zero, x de zero é A, certo? Quando o tempo for igual a um período, quando t minúsculo, que é qualquer tempo, for igual ao t maiúsculo, que é um período, eu volto a ter A. Qual que é a função x de t para qualquer t? É essa daqui, né, que a gente usou antes. X de t é igual a A cosseno de ômega t. Eu vou usar o caso especial onde φ igual a zero, só para facilitar aqui o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo esse caso especial? Porque o meu movimento está começando em x igual a A. Toda vez que ele começa em x, ele começa na sua distensão máxima, significa que φ igual a zero. Por que isso? Porque cosseno de zero é 1. E daí eu multiplico por A, vai dar A. Então, o que essa expressão verdinha aqui está me falando é que quando eu substituo t minúsculo por t maiúsculo, você vai ter A cosseno de ômega vezes t maiúsculo. Corta este A com este A, significa que o cosseno de ômega vezes t maiúsculo é igual a 1. Quanto que tem que valer o argumento do cosseno, quem está dentro da função cosseno, para que ele valha 1? Zero é uma possibilidade, mas isso já está aqui. Ou 2π. Tá? Cosseno de 2π, o cosseno vale 1 também. Então, significa que o ômega vezes t vale 2π. Então, essa é a relação entre o ômega e o t. Então, daqui, nós conseguimos encontrar que o ômega é igual a 2π sobre t. Só que o ômega ele não é definido pela perturbação, ele é definido pelo sistema. O sistema é que vai dizer quanto ele vale. Afinal de contas, aqui nessa expressão, a gente já encontrou um valor para ômega. Ele é a competição entre a rigidez e a inércia, como a gente tinha argumentado. Portanto, o que estamos falando aqui é que todo o sistema ele tem uma frequência natural com que ele vibra. Que é a competição da rigidez com a inércia. A gente chama isso de frequência natural de vibração. Tudo tem uma frequência natural de vibração, mesmo que não esteja vibrando. Tá? Então, por exemplo, você pega você analisa as asas de um avião, por exemplo. As asas têm uma tendência a ter um movimento tipo bater asa, como se fosse um pássaro bater asa, né? Então, imagina aqui que você tem um avião. Vou fazer bem tosco aqui, tá, gente? Dependendo da perturbação, ele pode começar a ter uma certa vibração para cá. Então, ele tem para cima e para baixo. Dependendo do comprimento da asa, da estrutura dela, ele vai ter uma frequência natural, ou seja, um número de vezes por segundo que este movimento repetitivo vai acontecer, mesmo quando ele não esteja acontecendo.
Então, ele não precisa acontecer para eu adivinhar qual é a frequência com qual ele faria ao nosso futuro do pretérito. A língua portuguesa é muito bonita, né? Tem um tempo verbal específico para designar uma hipótese. Então, a frequência com que ele desempenharia um movimento, mesmo que ele não o esteja desempenhando. Essa é a frequência natural. E o que aquela expressão está nos dizendo é o seguinte. Deixa eu só apagar essa minha tosquice aqui. Que o ômega, dentro da função cosseno, está relacionado com o período. Portanto, daqui a gente consegue concluir que o período de um MHS causado por uma força elástica é dado por 2π raiz quadrada de m sobre k, que é a expressão que a gente testa no laboratório, no experimento de oscilações. Tudo bem? Veja, uma característica muito importante do movimento MHS. A amplitude não entra na brincadeira. Aqui, na expressão do período, você não tem nada que fale que uma amplitude grande tem um tempo de oscilação maior e uma amplitude pequena tem um tempo de oscilação menor. Não, independe. Se for um MHS. Tá? Até vou ilustrar isso aqui para vocês. Então, vou só mostrar isso de uma forma lúdica. Então, aqui imagine que você tem uma pista de skate, né? E eu vou colocar aqui essa pessoinha na pista. Tá? Aqui dá até vamos colocar o cachorrinho. O cachorrinho é sempre mais legal, né? Todo mundo gosta de cachorro. Isso daqui é um MHS. Apesar de não ser um sistema massa-mola, a altura dele em qualquer instante, deixa eu dar um pause aqui, por exemplo, essa altura, do ponto onde ele está até o chão, varia de forma parabólica ao longo do eixo x. Tudo bem? Se a altura varia de forma parabólica e a energia potencial aqui envolvida é a energia potencial gravitacional, que é justamente proporcional à altura, significa que a energia potencial gravitacional também é parabólica. E todo movimento causado por uma energia potencial parabólica é um MHS, ou seja, este cachorrinho está desempenhando um MHS. O que eu quero mostrar para vocês é que o período, ou seja, o tempo para ele sair de uma posição e voltar para a mesma posição, ele não depende da amplitude, desde que eu esteja no MHS. Então, deixa eu traçar aqui uma linha. Tem um cronômetro aqui, vamos cronometrar uma oscilação dele. Esperar ele chegar aqui de volta. Vamos dar o play agora. Deixei passar. Mais uma, daí eu divido por 2, tá? 9,80. Então, como provavelmente eu tive algum errinho aqui, vamos supor que seja 10. Como foram 2 oscilações, foram 5 segundos por oscilação. Então, você poderia pensar assim, não, vamos deixar o cachorrinho oscilando aqui embaixo, bem aqui embaixo. Na verdade, eu acho que eu acabei de me ferrar, porque aqui claramente a oscilação está menor. Tem que pensar um pouquinho, talvez isso aqui não seja uma parábola. É exatamente isso. Então, desconsidere a parte do cachorrinho. Apesar de parecer uma parábola, isso aqui não é uma parábola, eu me ferrei. Então, vamos pensar no sistema massa-mola, que com certeza é um MHS. O cachorrinho é bem legal, mas não serviu para o nosso propósito. Então, aqui nós temos uma oscilação. Você perceba que quando eu aumento a constante elástica, que é a dureza, este movimento ele vai acontecer de forma mais rápida.
Por outro lado, se eu diminuo a massa, ele também acontece de forma mais rápida. Na verdade, eu variei a constante elástica da segunda mola. Se eu aumentar a constante elástica da mola, então, mais rápido. Se eu deixo ela mais frouxa, mais lento. Então, o período tem essas duas componentes, mas não tem a componente da amplitude. Então, se eu botar ele para oscilar aqui, bem próximo, deixa eu deixar em slow motion, bem próximo do ponto de equilíbrio, esperar ele passar por aqui, deixar o ponto mais embaixo. Quando ele atingir a linha vermelha, começa a cronometrar. Sessenta e oito centésimos, né? Vamos pegar agora essa amplitude e vamos deixá-la bem mais lá embaixo. Você pensa, nossa, agora o movimento vai acontecer num trajeto, um percurso muito maior, né? Significa que o tempo deveria ser maior. Mas não, como isso aqui é um MHS, o tempo não vai depender da amplitude. Então, vou começar a cronometrar agora. E você vai ver que deu aqui os 70 centésimos, devido à margem de erro da minha habilidade de acionar o cronômetro. Então, desde que eu tenho um MHS, um movimento harmônico simples, que é aquele causado por forças elásticas, o período não pode depender da amplitude. Diferente, por exemplo, de um pêndulo. O pêndulo não é um MHS, ele só pode ser considerado um MHS, isso a gente vai ver nas próximas videoaulas, se eu estiver em pequenas oscilações. Deixa eu ver se eu tenho um pêndulo aqui. Aqui tem um pêndulo. Então, quando a gente desloca ele um pouquinho aqui do seu ponto de equilíbrio, não tem cronômetro, daí não vai adiantar. Bom, gente, já estouramos o tempo, vocês vão ter que acreditar em mim por enquanto, mas eu procuro, quando a gente for falar de pêndulo, eu vou mostrar então que esse tempo aqui, mas visualmente dá para ver, olha só. Aqui você percebe um certo tempo de oscilação, aí se eu aumento um pouquinho, você poderia até acreditar que o tempo é o mesmo. Quando você aumenta demais, você percebe que o tempo ele começa a ficar maior. Aqui eu não consigo mandar ele lá para cima. Se eu conseguisse, agora sim, agora vai dar para ver que vai ficar bem grandão o tempo. Então, este tempo aqui é claramente maior do que este tempo aqui. Por quê? Porque este movimento não é um movimento harmônico simples, ele não é causado por uma força elástica. É um movimento harmônico, mas não é o MHS. Beleza, gente? Bom, já falei demais. Por hoje, vocês têm bastante material de estudo aí. E temos que falar do φ, né? Qual que é o significado do φ e quais valores ele pode apresentar. Eu vou colocar ainda uma terceira videoaula, que seria o conteúdo extra. Mas aí, assiste quem quer. Beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau.